A todos. Hoje iniciamos a nossa semana jurídica. Vamos começar com chave de ouro, vamos abrir nossa semana jurídica com a presença do desembargador, Dr. Celso Peu. Quero agradecê-lo pelo aceite do nosso convite, né? Depois eu passo para o nosso vice-presidente, Dr. Franco Antunes. Eu quero pedir para todos os participantes que não tenham interesse em aparecer na gravação, por favor, deixe desabilitada a sua câmera, tá? Porque esse evento é gravado. E solicitamos que todos os participantes coloquem o seu nome de usuário e enviar o nome completo e e-mail no chat, para que seja confeccionado o certificado desse evento, lembrando que ele ficará pronto em 60 dias. Eu vou fazer a leitura do currículo do Dr. Celso, do nosso expositor. Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mestre em Direito pela Universidade Santa Cecília, doutorando em Direito do Trabalho pela Universidade de Buenos Aires, professor da graduação e pós-graduação em Direito do Trabalho na Universidade Santa Cecília. Muito obrigada, Dr. Celso, por ter aceito o nosso convite. Dr. Franco, quer dar início? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu, de antemão aqui, em nome da diretoria da OAB Praia Grande, na qualidade de vice-presidente, quero dar as boas-vindas a todos a essa nossa semana jurídica que inicia hoje. E eu vou fazer uma saudação especial ao nosso palestrante desta tarde, professor Celso Peu, meu professor na minha graduação. Com muita alegria, novamente, que nós recebemos o professor Celso na nossa subseção, já esteve conosco em outras oportunidades, sempre muito simpático, sempre muito solícito, e eu não poderia ver figura melhor aí para dar início aos nossos trabalhos nessa semana tão importante para a advocacia, viu, professor? Então fica aqui já registrado os nossos agradecimentos da OAB Praia Grande, dessa família de amigos aqui, tá bom? Da Praia Grande. E na pessoa do professor Celso, eu estendo os meus cumprimentos a todas as advogadas presentes, as estudantes de direito, e eu as cumprimento na figura da Dione, a nossa presidente de Miracatu, grande liderança da advocacia da nossa região, pessoa extremamente querida e muito benquista aqui pelos colegas da Praia Grande. E aos demais colegas, hoje nesta data tão especial, eu os cumprimento em nome do meu querido doutor Marcos Campos, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa aqui da OAB de Praia Grande, um grande amigo, companheiro, advogado aguerrido, e cumprimento também os estudantes, enfim, todas as pessoas que estão prestigiando o nosso evento. A gente prepara tudo com muito carinho, através da comissão que a Morgana preside, que é a Comissão de Cultura e Eventos, para trazer a vocês realmente um pouquinho de mais de conteúdo, de uma forma bem descontraída, bem gostosa, para que a gente possa trocar bastante informação, conversar sobre temas interessantes para o exercício da nossa profissão. Então, fica o meu abraço a todos, a todas, e em especial ao Dr. Celso Peu, viu, professor? Meu eterno professor, sempre professor, não adianta pedir para chamar de Celso, viu? Um forte abraço. Posso a palavra? Doutor Franco, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu já declaro aberto já os trabalhos hoje, então, tá? Eu já passei a palavra para o professor Celso. Então, tá bom. Eu estava nessa dúvida se a palavra tinha vindo. Não, é que acabei não fazendo aquela frase, né? Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Então, agora que já estamos com o nosso Zoom aí
com todos os presentes. Queria agradecer o convite da Ordem dos Advogados da Subseção de Praia Grande. É um prazer estar novamente na OAB de Praia Grande, ainda que seja por meio virtual, não seja presencial lá na sede da OAB. E eu parabenizo todos os advogados na pessoa do Dr. Franco e de todas as advogadas na pessoa da doutora Morgana e da doutora Dione. E a justiça não existe sem a advocacia está ao lado da magistratura. O direito do trabalho precisa muito da Ordem dos Advogados do Brasil para que todas as conquistas no processo civilizatório, no desenvolvimento do processo civilizatório, continue atuante neste momento de grande agressão ou contra o direito do trabalho. Queria também deixar um abraço para todos os meus alunos, na pessoa do Luiz Gustavo, que é um aluno atual que está presente aí na reunião. Os alunos costumam me acompanhar e eu não posso deixar também de fazer a menção a eles, futuros advogados aí, que brevemente estarão junto com os doutores aí atuando na advocacia. Bom, o tema escolhido hoje, tá? Controle de convencionalidade e aplicação das convenções do OIT no Brasil. Para eu só não ficar falando, eu preparei uns slides, vou passar um pouco mais rápido, porque fica mais fácil como modelo didático, a gente até poder discutir e abrir questões posteriormente do que eu for falando. Eu vou falar sobre o Tratado de Viena, o artigo. Então, eu vou jogar essas informações em slides para poder ficar mais fácil o acompanhamento e depois eu, acabando a reunião, eu posso enviar os slides para a doutora Morgana sem problema nenhum. Tá? Eu envio para servir de base para vocês, porque eu quero provocá-los muito com essa questão de controle de constitucionalidade, porque eu acho que o profissional, especialmente o profissional de direito do trabalho, não pode mais atuar sem fazer uma análise do controle de convencionalidade. Então, eu vou compartilhar com vocês, que eu espero que tenha ficado bom. Vocês estão vendo a minha tela, né? Agora o slide? Estão vendo? Perfeito. Sim. Porque agora eu não vejo mais vocês. Eu só vejo a minha tela. Estou vendo só o doutor Franco, que está no cantinho aqui, para eu poder... Então, eu não tenho mais o contato com vocês. Então, na atualidade, a partir de decisões tomadas primeiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi a primeira vez que se falou em controle de convencionalidade, e principalmente no Brasil, após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário 466-343, aquele recurso em que julgou a questão da prisão do depositário infiel, quando foi reconhecido, nós vamos falar disso mais tarde, reconhecido o caráter supralegal, de supralegalidade das convenções dos tratados de direitos humanos, hoje não tem mais como atuar no Brasil sem um controle de convencionalidade na área trabalhista, porque nós veremos também todos os tratados, todas as convenções da OIT são convenções de direitos humanos. Então, o Valério Mazzuoli, que é um professor, um doutrinador, a sua tese de doutorado no Rio Grande do Sul, que resultou no livro dele hoje sobre controle de convencionalidade, é o livro mais completo hoje na doutrina sobre controle de convencionalidade, e apesar dele não ser um profissional que atua na área do direito do trabalho, ele menciona várias vezes a justiça do trabalho e o direito do trabalho, exatamente em razão da quantidade de normas, de convenções internacionais sobre direito do trabalho.
E ele define, então, o controle de convencionalidade como uma forma de compatibilização entre as normas de direito interno, direito infraconstitucional, e os tratados de direitos humanos ratificados pelo governo e em vigor no país, implicando em verdadeiro controle de validade das normas internas do Estado, parametrizado pelos compromissos internacionais por eles assumidos, tendo por objeto a proteção de direitos humanos. Nessa definição, o professor Mazzuoli, ele coloca todas as normas internas, porque ele defende a posição, a mesma defendida pelo ministro Celso de Mello, quando da apreciação do recurso extraordinário relativo à prisão do depositário infiel, em que haviam duas teses no Supremo. Uma declarando que os tratados agora de direitos humanos teria natureza constitucional, que era defendida pelo Celso de Mello e é defendida pelo Valério Mazzuoli, e a outra que foi defendida pelo ministro Gilmar Mendes, dando a natureza de supralegalidade às convenções internacionais de direitos humanos. Prevaleceu no julgamento essa natureza supralegal por 6-5. Então, não é uma matéria ainda pacificada, mas o mais importante dessa decisão é que, até essa decisão, e ela resultou da emenda 45, da entrada em vigor da emenda 45, até essa decisão e até a emenda 45, os tratados internacionais de direitos humanos tinham natureza de lei ordinária, de norma infraconstitucional. Então, agora o advogado, o jurista, o juiz, todos têm que reconhecer e têm que observar 3 controles quando estiverem diante de uma norma. Primeiro, controle de legalidade. E aí dessa norma em relação a outras normas, inclusive utilizando o critério clássico de antinomia de normas de Norberto Bobbio, ou seja, usa o critério de hierarquia, a norma superior revoga a norma inferior, o critério temporal, a norma posterior revoga a norma anterior, ou a norma da especialidade, a norma especial revoga norma geral. Mas também tem que fazer o controle de convencionalidade, ou alguns chamam de supralegalidade, verificar se essa norma não viola nenhuma convenção internacional de direitos humanos, porque essas convenções têm natureza supralegal. Se nós pensarmos numa pirâmide, que nunca foi feita pelo Kelsen, como a doutrina já reconhece, mas nós teríamos na parte de cima da pirâmide a Constituição, na parte de baixo da pirâmide as normas infraconstitucionais, e aquele traço dividindo as duas seria a supralegalidade, as normas supralegais. Então, abaixo da Constituição, mas acima das normas infraconstitucionais. E também o aplicador do direito tem que fazer o tradicional controle de constitucionalidade. Então, hoje, não tem como um profissional analisar uma situação concreta sem passar as normas jurídicas aplicáveis ao caso concreto a um controle de legalidade, a um controle de convencionalidade e a um controle de constitucionalidade. Principalmente, repito, em direito do trabalho, onde nós estamos tendo uma série de alterações legislativas que podem ou não, vai depender do caso concreto, gerar uma inconvencionalidade desta reforma trabalhista. Eu não vou hoje, nessa nossa conversa, entrar em situações específicas, exceto quanto à inconvencionalidade ou não de toda a reforma trabalhista. Isso eu quero trazer esta provocação inicial, independente de depois poder ser feita ainda um controle de convencionalidade de
dispositivo de reforma trabalhista ou de alteração legislativa. No espaço latino-americano, nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que no artigo 62, número 1, reconhece expressamente o controle de convencionalidade em relação à aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos com a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos para a interpretação e aplicação da referida convenção. Eu transcrevi aqui o artigo 62, ele diz: todo Estado parte, acabei digitando errado, pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta convenção, ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação desta convenção. O Brasil e os demais países da América, queria dar as boas-vindas ao Dr. Gonçalo, nosso presidente da Ordem dos Advogados de Praia Grande, que eu reparei que o senhor acabou de entrar. Dr. Gonçalo, eu tenho como parar agora, passo a palavra para o senhor, aí, só para o senhor aí, conversar com os colegas, e já agradeço novamente o convite para estar na OAB de Praia Grande, ainda que esteja de forma virtual, para poder conversar nesse dia importantíssimo, tá, das instituições dos cursos jurídicos, onde comemora o Dia do Advogado, que não existe justiça sem juiz, sem Ministério Público, mas especialmente sem uma advocacia forte. Passo a palavra para o senhor poder dar as boas-vindas para os colegas e depois o senhor me retorna, doutor Gonçalo. Com certeza. Peço desculpas, doutor Celso, pelo atraso no ingresso a essa palestra e estendo as minhas desculpas aos demais colegas que nos acompanham, os presidentes de comissões, diretores, os membros. Perdão por estar atrapalhando desde já a palestra, mas não poderia deixar de agradecer mais uma vez o aceite do convite do nosso amigo, né, desembargador Celso Pio, muito embora atuando na magistratura, mas tem um carinho, um respeito pela nossa instituição, pela advocacia, tanto é que acho que é a terceira ou quarta vez que ele retorna já à nossa subseção, ainda que desta vez de forma virtual, para nos trazer com conhecimento, compartilhar o seu vasto conhecimento acerca da matéria envolvendo o direito do trabalho. Então, fica aqui registrada a nossa gratidão, doutor Celso Pio, mais uma vez, ainda mais nesse dia importante, como bem salientou, né? O dia em que se comemora aí a instalação dos cursos de direito no país e, por consequência, também comemoramos o Dia do Advogado nesta data tão importante e ficamos muito felizes de recebê-lo nesta data para dar início à nossa Semana Jurídica da OAB Praia Grande, organizada com muito carinho por nossa Comissão de Cultura e Eventos, presidida pela doutora Morgana, né, e ladeada aí por valorosos integrantes que colaboraram para a seleção e escolha dos palestrantes. Então fica aqui a minha gratidão e não quero atrapalhar ainda mais essa brilhante palestra e devolvo a palavra ao nosso querido Dr. Celso Pio. Obrigado, doutor Gonçalo. Então, continuando, o controle de convencionalidade surgiu em razão do reconhecimento pelo Supremo do caráter supralegal, vou falar mais um pouco sobre isso mais à frente, mas a própria Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de São José, estabelece no artigo 62, o Brasil é signatário, que compete à Corte Interamericana de Direitos Humanos a interpretação e aplicação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Isso é muito importante porque, ainda que a Corte tenha julgado um caso que não faça parte o Brasil
mas esteja dando interpretação, por exemplo, quanto ao alcance do conceito de liberdade de associação, liberdade sindical, que foi um caso em relação à Argentina. Ao dar essa interpretação, todos os demais países têm que adotar a interpretação dada pela Corte, porque foi reconhecido pelo Estado brasileiro a jurisdição da Corte Interamericana quanto à interpretação. E a Corte Interamericana tem um número muito grande de decisões, tá, dentro da sua esfera de atuação, porque ela funciona. A Corte Europeia de Direitos Humanos tem uma quantidade de jurisprudência extraordinária. A Corte Interamericana, ela tem um funcionamento mais restrito. Eles não aceitam qualquer tipo de queixa e transformam isso numa ação contra o Estado parte. Mas, mesmo assim, ela tem pelo menos umas 10, 12 decisões relativas a direito do trabalho, interpretando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é ratificada pelo Brasil, e se por acaso um juiz de primeiro grau não aplicar ou aplicar de forma distinta, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, pode, posteriormente, chegar essa demanda à Corte Interamericana de Direitos Humanos por um controle de convencionalidade original do próprio órgão de onde saiu o Tratado Internacional de Direitos Humanos. O Tratado de Viena, que é o Tratado sobre os Tratados, o Tratado de Viena, também ratificado pelo Brasil, ele é um tratado sobre os tratados, como se interpreta um tratado. E ele, no artigo 27, é expresso: uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Então, nós já temos um arcabouço ratificado pelo Brasil, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e o Tratado de Viena, que é o Tratado sobre os Tratados, que o Brasil, desde que tenha ratificado um Tratado Internacional de Direitos Humanos, não pode invocar, alegar o seu direito interno para justificar o inadimplemento deste Tratado de Direitos Humanos. Então, as convenções internacionais com conteúdo de direitos humanos, em que criam diretamente direitos para os indivíduos, operam a supressão de efeitos, a eficácia paralisante que os tratados possuem, supressão dos efeitos de outros atos estatais infraconstitucionais que se contrapõem à sua plena efetivação. Nós não podemos esquecer ainda que, depois da Segunda Guerra Mundial, com o neoconstitucionalismo e com a nova teoria da norma jurídica, em que foi dado normatividade aos princípios, os princípios passaram a ser normas jurídicas, tá? Naquela discussão que surgiu na Inglaterra entre o Hard e o Dworkin, e hoje desenvolvida pelo Robert Alexy, os princípios têm normatividade. Princípios são comandos de otimização com normatividade. Então, princípios estabelecidos em convenções internacionais de direitos humanos, interamericana ou de direitos humanos da OIT ou da própria Organização das Nações Unidas, tem aplicação imediata por um controle de convencionalidade no direito interno brasileiro, pelo aplicador. E esse controle de convencionalidade, ele é obrigatório e de ofício. Não só pelo juiz, mas também pelo Congresso e pelo próprio Poder Executivo. Esse controle de convencionalidade, primeiro tem que ser feito no próprio Congresso Nacional, de onde surgem as normas, porque ele tem que passar por um controle para que eles não aprovem uma lei que posteriormente venha a ter os seus efeitos paralisados pelo reconhecimento do judiciário da ausência, por não passar pelo controle de convencionalidade.
não é só o juiz, não é só no judiciário, não é só o advogado quando estiver enfrentando um caso concreto e analisar a causa, perdão, o direito interno diante de uma norma internacional e de um princípio internacional. Então, hoje ainda a teoria mais desenvolvida até defendem que pode prevalecer ou você interpretar uma regra legal de conformidade com o respectivo princípio. E aí a situação é muito mais fácil que uma declaração de inconstitucionalidade, porque, por exemplo, o juiz de primeiro grau pode declarar uma norma inconstitucional, mas no tribunal, os órgãos fracionários, na 7ª turma e na SDC onde atuo, nós não podemos declarar uma norma inconstitucional. Nós temos que suspender porque existe a reserva de plenário. A competência pela Constituição dos tribunais é apenas do pleno. Então, na verdade, quando eu posso declarar uma norma infraconstitucional inconvencional, e aí eu julgo isso na turma, julgo isso na SDC, mas eu não posso declarar uma inconstitucionalidade na turma, o que faz com que possa ser muito mais usada o próprio controle de convencionalidade, especificamente nesse retrocesso da proteção ao trabalhador que nós estamos assistindo atualmente pelo ordenamento jurídico. Tá? O ministro, olha, minha falha, o ministro Celso de Mello, e acabou comendo o resto aqui do texto dele, depois eu vou arrumar esse slide, tá? Ele tem um voto, e eu transcrevo aqui a fonte, tá? Que o Poder Judiciário constitui um instrumento concretizador das liberdades civis, das franquias constitucionais, dos direitos fundamentais, assegurados pelos tratados e convenções internacionais subscritos pelo Brasil. Essa alta missão, que foi confiada aos juízes e tribunais, qualifica-se como uma das mais expressivas funções políticas do Poder Judiciário. Assiste desse modo ao magistrado o dever de atuar como instrumento da Constituição e garante de sua supremacia na defesa incondicional e na garantia real das liberdades fundamentais. Ou seja, nessa decisão, o ministro Celso de Mello volta a mencionar a importância da atuação dos juízes e dos tribunais no controle de convencionalidade dos direitos garantidos nas convenções internacionais. Como eu falei no início, o ministro Celso de Mello, nesse voto, ele defende a natureza constitucional dos tratados de direitos humanos, o que não prevaleceu na decisão do Supremo Tribunal, no recurso extraordinário que eu mencionei para vocês, onde foi reconhecido só o caráter supralegal. E aí nós podemos discutir se é convencional ou inconvencional toda a Lei 13.417 de 2017. Aqui é um exagero, porque tem alguns incisos da lei que são mais favoráveis ao trabalhador, o que não iria. E essa discussão surgiu, que nós veremos embaixo, no Encontro Nacional da Magistratura do Trabalho. E a discussão nesse encontro, o CONAMAT, o Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho, que foi defendida uma tese que seria inconvencional por violar as convenções da OIT 144 e 154 e também por violar o princípio que veda o retrocesso social previsto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. O que diz... Nossa, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu vou buscar... Espera que eu vou buscar esses textos em outro lugar aqui para eu poder ler para vocês e peço 1000 desculpas, porque não era para estar dessa forma, eu ainda conferi isso, mas eu não sei o que aconteceu. Que, na verdade, eu vou ter que buscar a convenção. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui como um PDF. Espera aí,
Se eu conseguir, eu jogo um PDF. Deixa eu ver. Deixa eu te falar, eu te mandei aí os endereços dos horários. Tá. Eu vou fazer os... Gente, eu vou tentar retirar isso aqui e vou voltar novamente. Espera um pouquinho. Eu vou pegar aqui o... Não sei por quê, no meu slide está normal. Eu não estou sabendo por que isso ficou... Mas eu vou agora tentar novamente, gente, ver se agora entra um modelo aqui, porque não tinha por que estar dessa forma. Deixa eu ver se entra. Não, continua ruim. Então, vai ser mais fácil eu ler para vocês, porque eu estou com o texto aqui. Tá? A Convenção 144, gente, diz assim, no artigo 2º, todo membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifique a presente convenção compromete-se a pôr em prática procedimentos que assegurem consultas efetivas entre os representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores em assuntos relacionados à organização do trabalho, ao direito do trabalho. E a Convenção 154, artigo 7º, diz: as medidas adotadas pelas autoridades públicas para estimular o desenvolvimento da negociação coletiva deverão ser objeto de consultas prévias e, quando possível, de acordo entre as autoridades públicas e organizações patronais e de trabalhadores. E isso levou na segunda jornada de direito material e processual do trabalho, realizado em Brasília, um enunciado estabelecendo, enunciado número 1, controle de convencionalidade da reforma trabalhista, ausência de consulta tripartite e de consulta prévia de organizações sindicais. Reforma trabalhista 13.467, incompatibilidade vertical com as convenções da OIT, ausência de consulta tripartite, ofensa à Convenção 144, ausência de consulta prévia da Organização de Trabalhadores, ofensa à Convenção 154, bem como aos verbetes 1075, 1081 e 1082 do Comitê de Liberdade Sindical. E o artigo 26, que eles alegaram da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, diz: os Estados partes comprometem a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir, e aí é a palavra, progressivamente a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos, aí falo os outros, tá? Na medida dos recursos disponíveis, certo? Esta convenção, tá? Essa decisão desse encontro, tá? Ela, na verdade, defenderam o quê? Não passa por um controle de convencionalidade pela ausência de consulta prévia, que o Brasil se comprometeu, e não passa por um controle de convencionalidade do artigo 26 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que veda o retrocesso social. Quem quiser fazer uma pesquisa sobre a vedação do retrocesso social, é pegar o livro da Flávia Piovesan, do Trindade Cansado. Eles desenvolvem toda esta garantia prevista na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, quem quiser dar até uma interpretação, levar essa interpretação para discussão perante o judiciário, pode levar essa questão inicial,
inconvencionalidade integral da reforma trabalhista. Tá? Agora, deixa eu ver se a minha apresentação agora entra direito. Pulando esses slides que estavam com defeito. Vamos ver aqui. Não, ainda não. Ainda tenho que mais um pouco ler para vocês. Eu peço desculpa por esse contratempo, porque no meu slide está perfeito. Mas, ainda assim, em 2018, um ano depois da reunião de 2017, quase um ano, tá? Ainda na CONAMAT foi aprovada a tese, tá? Que, ainda que se não reconheça a inconvencionalidade de toda a reforma trabalhista, parece-nos haver pontuais inconvencionalidades no texto legislativo. Tá? E aí foi editada a tese número 3 da CONAMAT, eu vou enviar para vocês, até para servir aí de consulta, que diz: controle de convencionalidade em observância de normas internacionais, reforma trabalhista, incompatibilidade com as convenções 122, 144, 154, em razão da ausência de consulta prévia, na reforma, possibilidade, natureza jurídica das normas internacionais. E ele diz: supralegalidade, ainda que não se reconheça a inconvencionalidade de toda a reforma trabalhista, há de se fazer pontualmente o controle de convencionalidade dos dispositivos por elas alterados. O Supremo Tribunal reconheceu, e aí ele alonga esse texto. Ou seja, vocês têm, os advogados, material para poder discutir o controle de convencionalidade, quer o controle de convencionalidade, tá? Em razão integral da reforma trabalhista, ou um controle de inconvencionalidade de artigo por artigo, de norma por norma. Então, verificar onde falou sobre férias, se viola a Convenção das Férias, onde falou sobre negociação, possibilitou a prevalência do negociado sobre o legislado, se não viola a Convenção 98. Existe até uma queixa na OIT, reconhecida pela OIT, pedindo explicações do governo brasileiro. Ou seja, cabe ao advogado, na defesa do interesse do seu cliente, trazer e incitar. O judiciário deve fazê-lo de ofício, mas incitar o judiciário caso não faça a análise do controle de convencionalidade. Tá? E pode existir uma situação distinta, que é um conflito aparente entre a norma infraconstitucional mais favorável e um tratado de direitos humanos. Que até agora eu estava falando do controle, quando a norma infraconstitucional não passa por um controle. A norma prevista no tratado internacional é mais favorável ao trabalhador. E aí eu já coloquei, é uma aparente antinomia. Não existe antinomia real. Tá? E aí eu quero voltar um pouco para explicar essa questão da natureza jurídica dos tratados de direitos humanos. Tá? Os tratados de direitos humanos, ele tem duas naturezas jurídicas. Ou ele é emenda constitucional e tem natureza constitucional, ou terá natureza de supralegalidade, tá? Conforme seja aprovado pelo quórum do artigo 5º, parágrafo 3º. Tá? Só para lembrar, o artigo 5º, parágrafo 3º, estabelece que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados com o quórum para emenda constitucional, ou seja, em 2 turnos por 3/5, equivale à emenda constitucional. Só existe no Brasil o tratado aprovado de pessoas com deficiência. O tratado internacional foi aprovado com este quórum do artigo 5º, parágrafo 3º, logo ele tem natureza de norma constitucional.
Então, o controle seria um controle direto de constitucionalidade. Tá? Agora, os demais tratados, tá, de direitos humanos, tá, especialmente os tratados de direitos humanos, tá, anteriores à emenda 45 de 2004, que introduziu esse parágrafo 3º, artigo 5º, parágrafo 3º, tá, ele tem natureza aí supralegal. Tá? E tem uma terceira natureza de tratados, que são os tratados que não são de direitos humanos. Esses continuam com natureza infraconstitucional. Então, como eu tinha falado no RR, no recurso extraordinário 466343, tá? A interpretação que te atribui a característica de supralegalidade aos tratados e convenções de direitos humanos, essa tese pugna pelo argumento que os tratados sobre direitos humanos seriam infraconstitucional, porém, diante de seu caráter especial, em relação aos demais atos normativos internacionais, seriam dotados de um atributo de supralegalidade. E foi essa tese a vencedora no Supremo. Então, nós temos 3 status jurídicos de tratados internacionais. Primeiro, tratados e convenções internacionais de direitos humanos, ratificados pelo Brasil antes da emenda 45, natureza supralegal, acima da legislação infraconstitucional, abaixo da Constituição. Status de norma constitucional, tratados internacionais sobre direitos humanos, incorporados ao direito brasileiro com o quórum para emenda constitucional. E, por último, status de lei ordinária, tratados internacionais comuns que não tratem de direitos humanos. As convenções da OIT possuem status de direitos humanos. As convenções da OIT, ninguém discute a natureza de tratados internacionais de direitos humanos. Então, convenções internacionais com conteúdo de direitos humanos ratificados, elas se incorporam e suprimem os efeitos de normas infraconstitucionais. E aí, a solução que deve ser dada, quando há um conflito de norma infraconstitucional que proteja mais o trabalhador do que o Tratado de Direitos Internacional, não é para resolver essa questão pela teoria clássica, tá, de antinomia de normas. Na verdade, você tem que resolver pelo princípio pro hominem, tá? Pela regra interpretativa pro hominem. Ou seja, a aplicação pelo princípio pro hominem assegura no conflito de normas a aplicação daquela que mais amplia os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. Tá? Ou seja, o direito internacional dos direitos humanos, a partir do momento em que o Estado assume aquele tratado, ratifica, faz parte do tratado de direitos humanos, infiltra-se, incorpora-se no direito interno para contribuir para a mais completa otimização dos direitos, tá? Como os princípios são comandos de otimização. Tá? Os tratados de direitos humanos, precisamente porque são celebrados não somente para estabelecer um equilíbrio de interesses entre os Estados, senão, sobretudo, para garantir o pleno gozo dos direitos e liberdades do ser humano, devem ser interpretados restritivamente quando limitam os direitos do ser humano. E, ao contrário, ampliativamente quando possibilita o seu desfrute ou o seu gozo. Nesse critério exatamente que está o princípio pro hominem. Interpreta restritivamente quando limita os direitos humanos, porque não podemos esquecer que quando a ONU, quando os organismos internacionais promulgam um tratado internacional, o fazem
de uma forma que a maioria dos estados possam ratificar esse tratado. Por isso que a conquista é feita de forma progressiva. Progressivamente vai aumentando as garantias. Por isso, inclusive, vieram primeiro os direitos humanos civis e políticos, posteriormente vieram os direitos humanos civis, culturais e sociais, para que pudesse garantir primeiro de uma forma mais intensa em todo o mundo os direitos civis e políticos e, posteriormente, os direitos sociais, econômicos e culturais. Isso não quer dizer que um seja mais importante do que o outro. Essa teoria de dimensão, de geração, já está ultrapassada na doutrina de direitos humanos. Tá? Então, diante do concurso de normas, concorrências de normas, ou de um conflito aparente de normas, sejam elas internacionais internas, observa-se que estas últimas podem ser constitucionais ou não, deve sempre ser eleita, sempre ser escolhida, sempre ser aplicada a norma internacional ou doméstica que garanta mais amplamente o gozo do direito fundamental, tá? Que admita menos restrição ao seu exercício ou que sujeite as restrições ao maior número de condições. E muitas vezes pode ocorrer que a norma doméstica prepondera sobre a norma internacional. Um exemplo que a gente tem aqui muito claro, que atua na Baixada Santista, é o artigo 40 da Lei do 12.815, que é a lei que trata do trabalho portuário, que diz que o operador portuário do cais público só pode contratar por prazo indeterminado pelo regime trabalhista exclusivamente a trabalhadores portuários avulsos cadastrados no OG. Ele usa a expressão exclusivamente. Enquanto o artigo 4º da Convenção 137, que trata de direito portuário, fala de prioridade, não fala de exclusividade, manda dar prioridade. Ou seja, é lógico que quem protege mais é a norma interna. E o TST já decidiu pela SDI, num recurso de embargos, tá? Que o nome na CLT é de embargos, é um embargos com natureza infringente, não é embargos de declaração, que cabe para o TST uniformizar o entendimento, a aplicação de uma norma trabalhista em todo o território nacional, ou seja, as turmas do TST recebem essa incumbência, né, pelo recurso de revista, de uniformização da interpretação sobre lei federal, mas se houver divergência entre as turmas do TST, cabe lá um recurso que é denominado no 894 de embargos, tá? Que é os embargos para o TST, que é embargos de natureza infringente, onde há uma pacificação do entendimento, do posicionamento das turmas do TST, tá? Quanto à aplicação. Então, este princípio pro homine, tá? Ele se aplica integralmente no direito do trabalho, nos direitos humanos. Isso é pacífico hoje na doutrina. Além disso, é muito importante também, inclusive, quando o aplicador do direito do trabalho quer buscar uma norma de direito do consumidor, tá? A teoria do diálogo das fontes, tá? Que é do Eric Jaime, um jurista alemão, que ele leciona na Holanda. Essa teoria tem muita coisa escrita sobre ela pela Cláudia Lima Marx, tá? Que é uma professora da Universidade Federal também do Rio Grande do Sul, que escreve sobre direito do consumidor, que diz que as regras de direito civil do consumidor elas não conflitam. Pela essa teoria do diálogo das fontes, tá? Na essência, as normas jurídicas não se excluem, elas se complementam. Tá? Ela surge exatamente para fomentar a ideia
de que o direito deve ser interpretado como um todo, de forma sistemática e coordenada. Uma norma jurídica, segundo a teoria do diálogo das fontes, não excluiria a aplicação da outra, como acontece com os critérios clássicos para a solução dos conflitos de normas jurídicas, antinomia jurídicas idealizadas pelo Norberto Bobbio. Na verdade, substitui essa teoria, a teoria clássica do Norberto Bobbio, estabelece que essas normas jurídicas elas se retroalimentam. Há uma espécie de coordenação entre as normas no sentido de aplicabilidade de todas elas. Elas não se excluem e, com isso, a gente pode buscar no direito do trabalho muitas normas de defesa do consumidor, que hoje protege mais o consumidor do que o direito do trabalho protege o trabalhador. Tá? Já estou terminando, gente, para não cansá-los. Internalização dos tratados de direitos humanos. Tá? Também a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, a Declaração e Programa de Ação de Viena, dos tratados sobre os tratados, tem lá no artigo 5º, todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional deve considerar os direitos humanos globalmente, de forma justa e equitativa, no mesmo pé e com igual ênfase, embora se deva dar sempre presente o significado das especificidades nacionais. Ou seja, reconhece a universalidade dos direitos humanos sociais, do direito do trabalho. E isso está no próprio artigo 5º, quando trouxe o parágrafo 2º, trouxe o parágrafo 3º, trouxe toda uma construção. O assessor, na época, era o Cansado Trindade, que trouxe toda essa construção da teoria moderna de direitos humanos, que o artigo 5º reconhece essa internalização dos tratados de direitos humanos. Ele diz: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, e aqui interessa para a gente, tá? Ela diz expressamente dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, o artigo 5º, parágrafo 2º, traz para dentro do ordenamento jurídico brasileiro todos os tratados internacionais que o Brasil seja parte, dispensando, inclusive, pela leitura literal, a própria ratificação, porque, na verdade, a partir do momento que ele é parte, já está internacionalizado e deve ser observado pelo aplicador do direito pelo artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. E com isso, gente, eu encerro com o último tópico aqui da Convenção de Viena, que diz observância, aplicação e interpretação de tratados. No artigo 26, fala sobre pacta sunt servanda, e no artigo 27, que nenhuma norma de direito interno pode ser invocada para afastar um tratado internacional. Gente, essas eram as minhas rápidas linhas teóricas para a gente agora poder debater. E eu trazer essa provocação para vocês. O profissional de direito do trabalho, principalmente aquele que atua em favor dos trabalhadores e sindicato dos trabalhadores, tem que utilizar, tem que levar ao judiciário. Quando o judiciário não reconheça, tá? Eu sei que muitas vezes o judiciário pode não apreciar essas questões como os advogados gostariam. Eu assisti uma vez uma exposição da doutora Dione sobre responsabilidade civil, e que ela falou que, na verdade, ela tecendo comentários sobre decisões judiciais, muitas vezes a parte, os advogados não têm aquela decisão que gostaria de receber, que fosse recebida, e eventualmente até por uma falibilidade humana, por
por interpretar mal uma norma, e por isso tem recurso para o tribunal, e por isso tem recurso para o TST, mas o papel da advocacia em trazer essas questões para o judiciário é importantíssimo, importantíssimo. E aqui eu não estou, porque a Loman me proíbe, tecendo nenhum comentário sobre nenhuma decisão que é dada, mas exatamente, às vezes pode existir até um desconhecimento, até uma ausência de aplicação, e os advogados que levem essas informações, levem essas doutrinas, levem essa jurisprudência e façam com que todo o judiciário tenha que se debruçar e analisar essas questões a respeito dos tratados internacionais de direitos humanos, que são as convenções internacionais da OAB, mas também a Convenção Americana de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, a Convenção Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que tem capítulo específico sobre direito do trabalho. Doutor Gonçalo, doutora Morgana, essas eram as minhas breves, que não foram tão breves assim, considerações iniciais para trazer uma provocação e que nós possamos discutir, conversar. Muito obrigado pela paciência de vocês. Não sei para quem eu devolvo a palavra, devolvo por um critério de hierarquia, devolvo aí para o doutor Gonçalo, doutora Morgana. Doutor Celso Pio, mais uma vez, nosso muito obrigado aí pela bela exposição. É impressionante a clareza, né? A forma como concatena as ideias, como expõe os argumentos, realmente é admirável e prende toda a nossa atenção, né? Agora, como de costume, mas antes, já agradecendo a presença e a participação da minha querida colega, presidente da subseção de Miracatu, doutora Dione, pelo prestígio da sua participação na nossa Semana Jurídica. A doutora Dione, como bem frisou o doutor Celso Pio, ela também é uma apaixonada pelo direito do trabalho, estudiosa, acho que já concluiu o mestrado, Dione? Já, né? Mestre em direito do trabalho, e tenho certeza aí que, neste momento, complementará aí essa grande palestra e nos trará aí algumas informações relevantes. Com a palavra, doutora Dione. Muito obrigado por vossa participação. Doutora Dione, está com o microfone desligado. É que a Elaine está liberando, doutor Celso. Eu também tive esse probleminha. Demora um pouquinho para... Porque está aparecendo aqui... Elaine, pode liberar o microfone da doutora Dione? Liberou. Perfeito. Dione, não estamos te ouvindo. Está com algum probleminha aí no microfone, talvez. Não conseguimos te ouvir. Bom, a gente vai tentando aí, Dione. Eu vou pedir para a Elaine te auxiliar e a Adriana, e a gente vai... As novidades tecnológicas, né, doutor Celso Pio, a gente vai se adaptando. Enfim, meus amigos, como de costume, nós concederemos a palavra àqueles que queiram fazer alguma indagação, algum comentário que complemente a palestra de hoje. E, para tanto, peço que utilize aquela ferramenta Raise Hand ali na aba Participantes, que a gente segue ali o critério de preferência. Tá bom? Deixa eu ver aqui se alguém... Adriana e Elaine, por favor, me auxiliem se alguém fez alguma pergunta pelo chat. A doutora Daniela Freitas. Doutora Daniela, com a palavra, doutora.
Olá, boa tarde a todos. Meu áudio tá bom, né? Tá. Sim, sim. Ah, muito bom. Doutor Celso, um prazer tê-lo aqui, viu? E que volte mais 300.000 vezes para as suas palestras, que são ótimas. Muito obrigada. Eu fiquei, do que o senhor expôs com relação ao controle de convencionalidade, ele veio com uma forma, então, de modificar o modo de compreender o nosso direito nesse mundo contemporâneo, é isso? E aí ele entra como uma forma regulamentadora. Ele traz o direito internacional e junta com as metodologias do direito interno. Aí, isso foi o que eu entendi do que o senhor explicou. Com relação a isso, me surgiu a seguinte dúvida. O magistrado de primeiro grau, ou TRT, ou TST, eles têm ou teriam a condição de fazer a exposição e fazer de ofício a queixa ou a denúncia à OIT? Porque quando a gente abre e coloca assim, reforma trabalhista versus OIT, a gente coloca no Google, vem uma lista de situações que vêm ocorrendo, e aí, assim, a legislação, a 13.467, a partir de novembro, acho que 11 de novembro, ela começou a ser aplicada. E, a partir daí, para nós que trabalhamos na Justiça do Trabalho, trabalhamos tanto com o trabalhador quanto com o empregador, a gente começou a ver muita diferença, né? E algumas situações que, de fato, nós passamos a perceber que elas sugerem, sim, em alguns momentos, vem de uma forma a gerar um prejuízo sem precedentes aos trabalhadores. Então, as minhas perguntas são, especificamente, o senhor já viu isso acontecer? E o senhor tem algum caso concreto para nos passar de alguma situação que tenha sido feita a queixa ou a denúncia e tenha havido a interpelação ao governo? Então, vamos lá, por partes, doutora Daniela. Excelente pergunta. Primeiro, controle de convencionalidade é uma questão jurídica, assim como tem o de legalidade e de constitucionalidade. Então, o juiz de primeiro grau, o advogado deve fazer, o juiz de primeiro grau, os desembargadores, os ministros, todos devem fazer o controle para dar uma solução no caso concreto, certo? No caso concreto. Não cabe, no meu modo de ver, uma queixa do próprio juiz, do próprio desembargador ou do próprio TST à Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho tem todo um procedimento e é um órgão tripartite. Então, cabe, como ocorreu na hipótese, aos sindicatos, às associações, levaram a OIT dizendo, olha, o Brasil ratificou a convenção e não está cumprindo. E aí cabe à OIT chamar e pedir explicações para o governo brasileiro, e isto vai andar um procedimento que pode levar a uma sanção. Assim, normal é o Brasil denunciar quando ele não quer aplicar uma convenção. Aconteceu isso com a Convenção 158. O Fernando Henrique ele ratificou e depois começaram a surgir ações na justiça pedindo reintegração com base na convenção. O que ele fez, denunciou. Opa, não é mais... Ele denunciou, nós não somos mais parte desta convenção. Então, não cabe a denúncia. Quando eu falei, talvez eu possa ter confundido, que eu falei que pode chegar a uma denúncia, é quando violar Convenção Americana de Direitos Humanos, porque o Brasil reconheceu a Corte Internacional de Direitos Humanos a jurisdição. Então, é o próprio advogado, o caso mais famoso brasileiro da Fazenda, se não me fala o nome, é Ouro Verde, em que foi levado para a Corte Interamericana, ela anulou a decisão que tinha dado prescrição criminal nesse caso por trabalhos em situação análoga de escravo ou de escravizado, e levou essa situação, determinou que fosse reaberto o processo. E a justiça brasileira teve que reabrir o processo e eles foram condenados. Ou seja, é só quando violar a Corte Interamericana, vencida todas as fases no judiciário, e se continuar com a interpretação que, por exemplo, a senhora entenda contrária à convenção, pode-se levar à Corte Interamericana, que fica na Costa Rica. Caso de atuação concreto, nós tivemos um
muito grande. Tá? O ministro Cláudio Brandão, a turma que ele fazia parte, determinou que seria possível receber adicional de insalubridade com adicional de periculosidade. Poderia acumular. Eu não tenho agora de cabeça a convenção da OIT, mas acho que é 134, algo assim, que determinada que cada agente tem que ser enfrentado de forma distinta pela legislação. E ele determinou, a turma do TST, condenou a pagar ambos adicionais porque não passaria pelo controle de convencionalidade, o artigo da CLT que diz que o trabalhador não pode acumular os adicionais. Houve recurso de embargos e a situação foi levada ao pleno do TST e foi decidido que o controle de convencionalidade existe, tem que ser feito pelos TST de ofício, mas o TST entendeu que, naquele caso concreto, o artigo da CLT não era inconvencional. Ele fez o controle e decidiu que era convencional, que estava de acordo com a convenção da OIT. Então, tem muitos exemplos nesse sentido. Eu tenho alguns casos em que se discute essa possibilidade. Eu não vou poder enviar agora aqueles slides, porque eu não vou ter coragem de enviar daquele jeito. Eu vou arrumar e vou acrescentar, só para efeito até didático, decisões do TST, onde ele se manifestou sobre controle de convencionalidade e as questões que ainda não chegaram no TST, que pode se discutir, não vou trazer todas, que pode discutir a convencionalidade de disposições de legislação infraconstitucional. Espero ter respondido, doutora Daniela. Respondeu sim, doutor Celso, obrigada. Eu vou aguardar ansiosamente o material, vou cobrar a Elaine todo dia. Tá. Agradecemos a vossa contribuição, viu, doutor Celso? Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Eles alguma indagação? Aproveitem, hein? Não é sempre que temos aqui o nosso querido desembargador, doutor Celso Pio, à disposição. Doutora Dione conseguiu voltar o microfone aí para agregar alguma coisa? Doutora Dione tem uma formação ainda? Não conseguiu. A doutora Dione, tenta responder a Adriana no chat, que ela vai te orientar. Perfeito. Mais algum colega? Bom, doutor Celso Pio, enquanto a doutora Dione tenta aí adequar o seu microfone, eu gostaria de agradecer a sua disposição em enviar o material, né? E, como sempre, foi muito feliz em vossa exposição, de forma clara, transmitir o conhecimento. Confesso que esse controle de convencionalidade não me recordo de, durante a faculdade, ter sido enfrentado esse tema, né? É algo que, por mais que a gente saiba que tem a aplicação das convenções internacionais, é difícil o advogado, no corre-corre diário, né, da atividade advocatícia, se atentar. Deixa eu ver aqui os tratados, né, a Convenção Interamericana, enfim. E são palestras como essa que abrem um leque, né, de oportunidades, aí chama a atenção da advocacia de que realmente tem que se atualizar, estudar um pouco mais, porque, por vezes, uma decisão de primeiro grau pode ser combatida aí com uma norma prevista em um tratado que tem status de emenda constitucional, né? E, de repente, a gente consegue salvaguardar aí o direito do nosso cliente, né, o constituinte, de uma forma mais adequada, né? Então, foi muito feliz a sua exposição e muito obrigado aí por ter compartilhado conosco o vosso conhecimento acerca da matéria e a vossa experiência acerca desses controles. Doutora Morgana, já para os agradecimentos finais, gostaria de Sim. ter algumas considerações em nome da comissão. Tenho sim, várias. Doutor Celso,
Então, foi uma grande satisfação iniciar a nossa Semana Jurídica com a sua palestra. Eu quero agradecer muito o seu aceite, a sua simpatia, a sua elegância em conversar comigo, para agradecê-lo. E, assim, foi formidável. Como o doutor Gonçalo disse, o senhor abriu um leque de possibilidades para todos nós advogados hoje. Então, assim, muitos vão começar a pensar diferente a partir da sua palestra. Muito obrigada. Eu quero aproveitar para agradecer todos os advogados. Eu vou agradecer hoje na pessoa do doutor Gonçalo. Vou agradecer todas as advogadas aqui presentes, na pessoa da doutora Dione e da doutora Paula Ferreira. Tá? Quero parabenizar pelo nosso dia, pelo dia onde combatemos, né? Somos bons combatentes, sempre em busca da justiça. Então, eu quero parabenizar a todos. Quero também aproveitar para agradecer as nossas colaboradoras, a Elaine, a Adriana, a Isis, que contribuem sempre para a realização de todos esses eventos. Quero agradecer também ao Ivo e à Bruna, da seccional, os colaboradores da seccional, que hoje nos auxiliaram aqui para a gente poder realizar. Um agradecimento especial também ao meu presidente, Dr. Gonçalo Menezes, que tem nos apoiado muito para a realização dessa Semana Jurídica e desse mês jurídico, né? Porque teremos inúmeras palestras, né? E recebemos um grande apoio do nosso presidente para poder realizar todas, né? Só tenho a agradecer. Eu tenho que fazer uma leitura aqui, só um minutinho que eu saí aqui da página. Só um minutinho. Gente, desculpa, que eu me empolguei aqui. E eu estou, assim, muito feliz em ter iniciado essa Semana Jurídica com o Dr. Celso. Acho que, assim, nós abrimos a nossa Semana Jurídica com chave de ouro. Não podíamos ter palestrante melhor para iniciar. Então, assim, eu estou muito feliz, muito orgulhosa por termos iniciado dessa forma. Tá? Eu quero comunicar a todos os nossos próximos eventos. Amanhã, só fica a dica que é meu aniversário, tá? Se vocês quiserem mandar parabéns para mim, eu vou ficar muito feliz. Receber os cumprimentos de todos. Nós teremos uma palestra sobre fake news e o direito eleitoral, com o expositor Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, às 16 horas, através do aplicativo Zoom. No dia 13, nós teremos a palestra Inquérito Policial como Instrumento de Garantia de Direitos, com o expositor Dr. Sérgio Lemos Nassur. No dia 14, às 19 horas, será nosso Happy Hour Boteco em Casa. Esse evento foi organizado juntamente com a ATS e a nossa subseção, doutora Vanessa. Doutora Vanessa, muito gentil. A doutora Daniela Freitas também nos auxiliou, né? E a comissão toda de cultura e eventos está envolvida. Então, será um evento muito bacana. Você está convidado, convidado. E nós teremos um grupo musical tocando, nos animando nesse evento. Será muito bacana. Já no dia 17, nós teremos a palestra Aspectos Atuais e Relativos à Proteção Animal, Legislação e Casos, com a expositora a doutora Núbia Bueno Soares. No dia 19, nós teremos a palestra Os Desafios dos 14 anos da Lei Maria da Penha. Nós teremos a doutora Gabriela Sequeira Quermesse apresentando o primeiro painel, que será Violência Psicológica. Doutora Tainá Silveira apresentando o segundo painel, Violência Sexual. Doutora Thaís Périco apresentando o terceiro painel, Violência Patrimonial. Doutora Natália Ramos Martella apresentando o quarto painel, Violência Física. E doutora Lázara Cristina do Nascimento de Carvalho apresentando o quinto painel, Violência Moral. Já no dia 21/8, nós teremos a palestra Saúde Mental da Mulher Advogada em Tempos de Pandemia, com a expositora a doutora Cláudia Patrícia Luna Silva. No dia 24, nós teremos a palestra Advocacia Ambiental, com o expositor Dr. Luiz Carlos Assetti Júnior.
No dia 27, nós teremos a palestra As Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão, com a expositora a doutora Thelma Aparecida Rostelato. No dia 28, nós teremos a palestra Novas Tecnologias e a Inteligência Espiritual, com o expositor Dr. Luiz Henrique de Paula. E no dia 31, também, para fechar com chave de ouro, nós teremos a palestra Síndrome de Gabriela, com a expositora doutora Ivone Engelmann. Quero convidar a todos vocês para participarem de todas essas palestras, que foram todas escolhidas com muito carinho e com muito respeito a todos os colegas e colegas advogados. Então, eu conto com a participação de todos vocês. E tem mais um. Muito obrigada, doutor Gonçalo. Tem mais um. Hoje a lista foi grande. E tem a nossa campanha Quarentena Solidária, onde estamos fazendo a arrecadação de alimentos não perecíveis, fraldas descartáveis de qualquer tamanho, leite em pó, produtos de higiene pessoal. Tá? Os nossos pontos de coleta são Padaria Dois Corações, na Avenida João André Quintale, número 695, no Balneário Maracanã, e Forte Materiais para Construção Correios, Avenida Marechal Malé, números 370 a 372, no bairro Canto do Forte. Muito obrigada a todos que estão aqui presentes na tarde de hoje. E um agradecimento, lógico, especial ao Dr. Celso, que está aqui conosco. Obrigado, então, a todos. Agradeço o convite e até a próxima vez, que agora eu vou me preparar, porque às 19 horas tem uma outra apresentação e eu quero ver se meus slides da próxima não estão com problema também. E peço desculpa, mas estarei enviando material até sexta-feira para vocês, tá bom? Um abraço. Parabéns a todos nós pelo Dia da Justiça. Nós que agradecemos, viu, Nós que doutor? agradecemos, doutor Celso. Muito obrigado, viu? E, meus amigos, parabéns mais uma vez pelo nosso dia, comemorado nessa data tão importante. Quero registrar que essas palestras aí relacionadas pela doutora Morgana foram organizadas com muito carinho, não só pela Comissão de Cultura e Eventos, mas também por todas as demais comissões de trabalho da nossa subseção. Nós tentamos aí contemplar, eu sei que nós temos mais comissões de trabalho do que o número de dias do mês de agosto, mas tentamos prestigiar todas as comissões possíveis durante esse mês de agosto. Por isso que vocês estão verificando essa diversidade de temas e de áreas de abordagem. Espero que vocês gostem. Foi tudo organizado com muito carinho. E até amanhã, no nosso próximo encontro. Doutor Gonçalo? Oi, Elaine. O doutor Franco, ele levantou a mão aqui para falar. Então, com a palavra, doutor Franco. Bom, eu ia fazer um agradecimento para o professor Celso, mas ele já foi. Mas, na verdade, eu pedi a palavra, eu já fiz esse agradecimento inicialmente, quando procedi à abertura. Eu vou reiterar aqui o agradecimento a todos que prestigiaram esse início de semana jurídica nossa, da OAB Praia Grande. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui online. Mas eu quero deixar só uma mensagenzinha de final, em que pese hoje ser o dia do advogado, a gente já externou os parabéns a todas as advogadas e a todos os advogados. A gente não pode deixar de lembrar que neste mês de agosto nós estamos na campanha do Agosto Lilás, né? Que é o mês de combate, né, à violência doméstica, é o mês para que nós pensemos, para que nós reflitamos acerca da violência doméstica. Então, eu não poderia deixar de terminar esse evento nosso de hoje sem deixar uma mensagem e sem deixar um especial parabéns às advogadas da OAB de Praia Grande, que são verdadeiras guerreiras, combatentes e que empunham essa bandeira na luta contra a violência doméstica. A OAB Praia Grande está de parabéns e na pessoa da doutora Flávia Mota, nossa secretária-geral adjunta, eu congratulo todas as advogadas aqui da OAB Praia Grande e aproveito também para parabenizar a doutora Jaqueline e as demais integrantes da Comissão da Mulher Advogada.
porque a OAB Praia Grande não compactua com esse tipo de comportamento e é sensível sim à causa da mulher e ao combate à violência contra a mulher. É isso, muito obrigado a todos aí pela atenção, um forte abraço e até amanhã. Franco, acho que a Morgana já havia citado um dia de encontro que vai abordar o tema, mas é sempre bom ressaltar esse assunto aqui, e nesse aspecto a doutora Jaqueline Coutinho Sastre tem realizado um trabalho exemplar à frente da nossa Comissão da Mulher Advogada, e fica aqui registrado os nossos agradecimentos, porque com muita dedicação apresentou essa relação de palestrantes e de temas a mim na segunda-feira, que foi aprovado e foi referendado, tanto que estamos trazendo a abordagem desses temas no nosso mês de agosto, comemorativo da nossa profissão. Então, com essa ressalva aí do vice-presidente, e agradecendo mais uma vez o prestígio pela participação de todos os advogados, inclusive da minha querida presidente Dione, da subseção de Miracatu, que muito nos abrilhantou. Uma pena ter tido um probleminha de microfone, mas certamente traria aí conhecimentos importantíssimos aí para complementar essa grande palestra dessa tarde. Então, nos encontramos amanhã, meus amigos, e mais uma vez, parabéns a todas as advogadas e advogados pelo nosso importante dia e pelo exercício desse sacerdócio que é a nossa profissão. Como dizia Sobral Pinto, a advocacia não é profissão para covardes, né? E é isso que a gente espera no dia a dia, na defesa intransigente dos direitos e interesses dos cidadãos que nos procuram para defendê-los perante a justiça. Muito obrigado a todos e até amanhã. Um abraço.